muito bem-vindo a vocês que estão nos ouvindo aqui no YouTube. Hoje eu quero deixar um devocional para que você tenha sempre esperança e nunca venha desistir de uma pessoa que está do teu lado, que possivelmente precise de recuperação, precise da tua ajuda. Então eu quero falar sobre a necessidade de você nunca desistir da recuperação ou de um filho querido que você tenha perto de você. Eu vou basear esse sermão no texto de Filemão e eu gostaria de ler todo esse capítulo de Filemão para que nós pudéssemos tirar rápidas considerações aqui e que vão nos ajudar, nos incentivar para que possamos ter sempre a esperança de recuperação de alguém da nossa família, de um filho ou qualquer pessoa conhecida que esteja em dificuldade, principalmente dificuldade espiritual, e nós venhamos a poder ajudar essa pessoa. Filemão, e vou ler todo esse capítulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em teu favor, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua boa vontade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo Jesus. O que nós temos aqui nesse texto? Paulo, ele encontrava-se preso, provavelmente em Roma, naquele tempo que ele foi permitido que ele alugasse uma casa, e ele então estava preso em prisão domiciliar. Atos 28:30 diz: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que fugiu de Filemão. Ele então foge de Filemão e vai para Roma, e ele então encontra com Paulo. E Paulo, ele assumiu a responsabilidade de ganhar Onésimo para Jesus Cristo. De maneira que Onésimo se converte, ele instrui Onésimo, e ele então recupera aquela vida, tornando aquele homem agora um companheiro do Evangelho. E o próprio nome Onésimo significa útil, e ele agora vai falar da utilidade que Onésimo tem para ele. E ele deseja permanecer com Onésimo para que pudesse servi-lo. Só que Paulo ele era uma pessoa que, como ele diz, ele era exemplo em todas as coisas. E como exemplo que Paulo era,
ele não poderia simplesmente ficar com Onésimo, porque nós precisamos lembrar que Onésimo aqui, ele era um fugitivo. Ele havia provavelmente roubado alguma coisa de Filemon e ele havia fugido de Filemon. Então o que que Paulo ele vai fazer? Ele vai recomendar que Onésimo volte até Filemon, que ele restaure a sua comunhão com Filemon e ele mesmo assume a responsabilidade daquilo que Onésimo provavelmente roubou. E era costume também, quando um escravo saía e alguém dava guarida para ele, de se cobrar os dias que aquele escravo deixou de trabalhar. Então Paulo fala para Filemon: coloca tudo na minha conta, Paulo, sem querer te argumentar que tu me deves até a própria vida, porque Filemon era um filho na fé de Paulo. Então esse foi o trabalho que Paulo fez com Filemon. E aonde entra aqui a necessidade que nós temos de nunca desistir de uma pessoa que nós amamos, de um filho, de alguém que está na nossa família, possivelmente sofrendo alguma dificuldade. Entra no fato de que muitas vezes as pessoas se encontram no mesmo caso de Filemon, aliás, de Onésimo. Essas pessoas encontram-se no erro. O fato dele ter roubado e ter fugido do seu Senhor, vamos entender aqui como um símbolo de alguém que está em pecado. E era muito mais fácil para Paulo chegar para Onésimo e dizer assim: olha, Onésimo, faz o seguinte, meu amigo, foge para mais longe, porque você vai ser pego. E quando um senhor de escravo, porque a escravidão na época era uma coisa permitida por lei, e quando um escravo fugia do seu senhor e ele era recuperado, inclusive naquela época havia caçadores de escravos, eles saíam caçando essas pessoas fugidas e recebiam uma recompensa. Quando esse escravo ele era recuperado, era permitido ao dono dele prendê-lo, açoitá-lo, vendê-lo para quem ele quisesse. Ele poderia até crucificá-lo, porque ele era dono e o escravo era considerado um objeto. Mas ele poderia também perdoá-lo e ele poderia soltá-lo, que foi o que Paulo ele solicita que Filemon fizesse. Eu quero deixar aqui como uma lição o exemplo de Paulo. Era muito mais fácil Paulo se esquivar daquele problema. Era muito mais fácil Paulo falar: não, Onésimo, você é um escravo, você vai comprometer a mim, então você tem que correr daqui. Eu já estou nessa situação aqui, preso, e você quer me complicar ainda mais. Era muito mais fácil que Paulo passasse a batata quente para frente. Mas Paulo, como um servo de Deus, acostumado ao sofrimento, ele então decide tratar de Onésimo. Ele então decide que Onésimo deveria ser curado daquele problema, deveria ser restaurado, e aí sim aquele homem poderia ser útil. O que eu vejo hoje muitas vezes são famílias em que têm seus filhos em dificuldade, principalmente quando adolescentes, quando jovens, e por esses pais a terem tentado várias vezes com esses filhos e não terem conseguido, eles acabam desistindo. E muitos pais deixam esses filhos ir para o mundo e se virar por lá, porque eles se cansam de trabalhar com esses filhos. Eu gostaria de você, pai, você, mãe, olhasse o exemplo de Paulo aqui e entendesse que mesmo enfrentando uma ameaça, enfrentando uma dificuldade, enfrentando um trabalho, uma dor maior, uma decepção maior, nós que somos pais nunca podemos dar por vencidos quando os nossos filhos se encontram em dificuldades, quando nossos filhos se encontram em problemas. Nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade. E qual é o caminho? Muitas vezes você, pai, você, mãe, não conseguiu ainda a tratar com seu filho porque você está tratando de maneira errada. Paulo ele sabia que a maneira correta de tratar Onésimo, para que então ele fosse restituído e tivesse a possibilidade de ter a sua vida salva e de tê-lo como companheiro do ministério, era apresentar para ele o evangelho. Eu tenho visto que pais, eles acreditam muito na igreja para apresentar o evangelho. E eles não gastam tempo pessoal na sua casa apresentando para os seus filhos o evangelho do Senhor. Então, se você está enfrentando um problema que há incapacidade em você tratar esse problema com seus filhos, eu convido você a apresentar o evangelho para os seus filhos. Você levar os seus filhos a conhecer a Cristo através do evangelho. Porque o evangelho consegue mudar os corações, o evangelho consegue transformar as vidas.
Então há necessidade que você faça como Paulo fez a Onésimo. Leve a essa pessoa o evangelho do Senhor. Leve a essa pessoa para conhecer a Cristo como Salvador. Leve o seu filho, a sua filha para conhecer a Cristo como Salvador. Não confie apenas na igreja para levar o evangelho a seus filhos. Não confie no pastor, no missionário, no evangelista, no diácono, em quem quer que seja. Seja um evangelista da tua casa. Pegue os seus filhos, sente com eles, pega a Bíblia, mostre para eles o plano de salvação, porque se o evangelho entrar no coração dele, aquela dificuldade que está tendo no seu coração, o fato dele estar pecando, estar sendo um fugitivo de Deus, como Onésimo era, pode ser resolvido pela grande obra que Deus tem a fazer no coração dele. Paulo trata Onésimo desta forma. E depois, quando ele trata Onésimo dessa forma, ele manda uma carta de próprio punho escrito o seguinte: Filemão, eu te devolvo Onésimo, na esperança de que daqui por diante você o considere como irmão. Você o considere como companheiro do evangelho. E a tradição diz que Onésimo ele se tornou um obreiro, inclusive se tornou bispo em Éfeso. E se a tradição estiver certa, nós vamos entender que Filemão perdoou Onésimo, não só perdoou, como o libertou, e ele passa agora a ser um cristão livre. A única coisa que pode libertar o teu filho que está no caminho errado, que está sofrendo dor, é a palavra de Deus, é o evangelho de Deus. Então quero deixar aqui para você que é pai, para você que é mãe, esta grande necessidade. Deixe a palavra de Deus fazer obra no teu filho. Pregue o evangelho na tua casa. Se certifique de que o seu filho já tomou uma decisão ao lado de Cristo. E não deixe essa responsabilidade para terceiros. Porque talvez essa será a única saída que você terá para ter um filho e uma filha bem sucedido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e essa palavra venha a consolá-lo e venha instruir para que a tua família, assim como aquele carcereiro que foi salvo pela palavra, e Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse é o nosso desejo para com todas as famílias, para que o diabo nunca tenha sucesso, o mundo nunca tenha sucesso em perturbar e desviar as nossas famílias. Pai e mãe precisam certificar-se que seus filhos são salvos. E a melhor maneira de fazer isso é você mesmo pregar o evangelho e levá-los a tomar uma decisão ao lado do Senhor. Muito obrigado.